Você falou que a sua relação com o governador é muito boa. Então, não vou usar você como exemplo, mas vamos lá. A relação com o Ministério Público, com o governo do Estado, sempre foi muito boa. Na minha visão, boa até demais. Eu acho que tem um erro nisso. Eu entendo que quando poderes, que um tem que fiscalizar o outro, um recebe denúncias do outro, promotor que toma café ou almoça ou janta ou faz foto em evento com o prefeito, promotor que está toda hora tirando foto e viajando e comemorando em evento e senta em mesa de governador. Como é que a população, e eu recebo demais reclamação disso, como é que a população vai sentir confiança de fazer uma denúncia no Ministério Público se vê o chefe do Ministério Público, e isso todos, vê o chefe do Ministério Público sempre sorridente ao lado do governador, tirando foto, contando piada e participando de evento? Trazendo isso para todos os poderes. Tem que ter harmonia, não somos inimigos. Mas como é que eu confio? Por exemplo, vamos pegar a pessoa que não é da política, que não entende essa relação. Uhum. Como é que a dona Maria, seu João, do interior, do município mais distante da Grande Vitória, que não vive essa política macro no dia a dia, como é que ele confia na autoridade se a autoridade está toda hora tomando cafezinho com o outro que ele quer fazer uma reclamação? Sim, é boa a sua pergunta. Nós temos que partir do princípio de que a gente tem que confiar nas instituições. Se você parte do princípio da desconfiança, então a chance de funcionar o sistema é zero. O princípio é da confiança. E na relação institucional, na chefia de um poder ou de uma instituição, né, os poderes legislativo, executivo, judiciário, as instituições como Ministério Público, Tribunal de Contas, o líder dos poderes e instituições, eles obrigatoriamente, está previsto, inclusive, é a relação institucional, porque nós temos que manter esse diálogo. Agora, o cumprimento do meu dever e do papel de cada um é que não pode se confundir com essa relação. A relação institucional existe. Vou te dar um exemplo aqui. Quantas vezes você já me viu na mídia, na minha rede social, sentado ao lado do governador, rindo, em algum evento, mais descontraído, inclusive? Mas quantas vezes você viu eu derrubar veto do governador? Já viu. Eu derrubei o veto dele, porque eu cumpri o meu papel enquanto líder de um poder. Certo. Já votei contra matérias do governador. Isso não me impede de estar ao lado dele e nem de me afastar dele, porque são duas coisas totalmente distintas. Quando se sabe separar isso, a relação de amizade, a relação política, mas o meu dever constitucional. Eu lidero uma assembleia que tem homens e mulheres que não estão da base aliada do governo. E eles têm direito a voz e voto. Eu não vou cercear o direito deles de falar, de votar e de apresentar matérias, o que já ocorreu no passado. E aí eu entendo que, para mim, não havia nenhum interesse em ser presidente da Assembleia se eu tivesse que fazer isso. A minha relação e o respeito dos meus colegas é por conta disso, porque eu respeito eles e a posição deles, independente da minha relação de amizade. Já falei isso publicamente para o governador. Amizade eu tenho com ele, mas no plenário, na Assembleia, eu sou líder e quem me colocou lá foram os 29 deputados que votaram. Porque tem deputado ali que não gosta, não é amigo do governador. Se você ficar só defendendo o governador, você vai perder parte da sua... Não, e nem perder. Qual é o papel do líder? Se eu lidero um poder, eles têm que ter o direito e as garantias que qualquer outro parlamentar tem. Não é diferente de um chefe do Ministério Público, do presidente do Tribunal de Justiça, do presidente do Tribunal de Contas. Nós temos uma relação institucional harmônica. Acho até que o país deveria copiar um bocado do que a gente faz. Como eu te disse, a gente senta, dialoga, tem coisas que a gente não concorda, algumas ações, e a gente coloca na pauta. E respeitando a opinião. Agora, o dever constitucional do judiciário é julgar, do Ministério Público lá de investigar, junto com outros órgãos, e promover as ações. E, naturalmente, eles têm órgãos de controle deles. Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, a Assembleia tem a Corregedoria e tem os poderes que nos fiscalizam. Então, nós podemos manter uma harmonia. Estar do lado, nos encontrar numa festa, num momento mais descontraído, até porque somos seres humanos. Agora,
ao final, é cumprir o nosso papel. Mas eu entendo que é mais fácil a população entender e aceitar essa relação da Assembleia com o governo do Estado, porque todos são homens públicos eleitos pela população. Isso. Então, a população até tem muitos até que não entendem direito a função de um de outro, confunde a população. Verdade, concordo. Mas tudo bem, são homens públicos que precisam se relacionar. Eu vou dar um caso concreto que eu já reclamei muito aqui. Eu peguei uma fonte, liguei para um delegado da Polícia Federal, perguntei se ele poderia receber uma fonte, que queria fazer uma denúncia, ele na hora recebeu. Eu fui com a fonte até o gabinete dele, chegando lá tinham outros 2 delegados que ele fez questão que estivessem presentes, porque teriam interesse profissional naquele tema. A fonte fez a denúncia, entregou o documento, se expôs, morrendo de medo, se expôs ali, teve coragem de fazer. 3 meses depois, o delegado em questão, virou secretário de segurança do governador que a fonte tinha acabado de denunciar. A fonte me ligou me xingando, brava comigo, porque ela falou assim, eu arrisquei a minha vida entregando o documento para essa pessoa, e essa pessoa que deveria investigar o outro, porque tinha recurso federal, virou o homem de confiança do governador 3 meses depois. Aí eu falei assim, eu vou reclamar, e fiz um vídeo espinafrando isso. Porque ninguém vai acreditar que o governador não chamou ele e falou assim, aquela denúncia lá, que não sei o que lá, que o jornalista falou, que já estava em suas mãos. O que é? Ele vai dizer assim, não, chefe, não te conto. Ele pode bater o pé, como me disse que não contou. Não acredito. Por que não acredito? Porque eu acho que ele deveria entender que um chefe da Polícia Federal não pode virar assessor de quem ele investiga por 2 anos. Eu não consigo aceitar isso. Se ele saísse por 1 ano para depois, se tivesse uma relação assim, o deputado, tudo bem, a gente já sabe que ele pode virar secretário, não pode, ele pode ser governador logo ali. Agora, Ministério Público, Polícia Federal, a Polícia Civil um pouco menos, como que a gente vai confiar em procurar o Ministério Público? Eu estou falando isso porque depois você vai ver os comentários aqui quando a gente postar esse material e os cortes. Uhum. O pessoal me cobra muito isso. Para quem? Eu falo assim, gente, eu sou só um jornalista, eu não tenho... Eu posso gritar. Mas as suas perguntas, entendeu? Elas são interessantes. A pessoa fala assim, mas eu não procuro o Ministério Público, está lá na foto com o governador, está lá na foto com o secretário rindo, está lá o secretário que eu denunciei, está lá no gabinete do delegado federal. Eu falei assim, não tem, eu não vou bater mão, muito menos eu vou ficar defendendo os políticos se a população está dizendo eu não confio porque não se preservou. Mas é importante registrar que, por exemplo, nesse caso... Só para complementar, desculpe interromper. Pois não. Se for num evento, a posse de um desembargador, aniversário de um empresário importante do que fez muito pelo Estado, um evento de uma rede de comunicação, ok. Mas almoçando, tomando café, conversando, quem deveria fiscalizar, e aí eu estou falando do promotor, do delegado, do juiz, do desembargador, essa relação íntima, entendeu? Secretário que é padrinho de casamento, de desembargador, como é que eu vou confiar nessa gente? Mas assim, o que é importante colocar, é importante sua pergunta, para que não pare dúvida com quem está linkado com você aqui, que eu quero mandar um abraço. Também eu agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Quando sai uma foto como essa, se houvesse alguma coisa nesse sentido, por exemplo, o chefe do Ministério Público, o delegado que saiu para assumir uma função, a legislação permite. Mas não podemos só falar do delegado que saiu. Ao sair, ele não carrega consigo os processos que chegaram para ele. Quem vai funcionar no lugar dele é que vai tocar. Então, há uma transferência nesse caso aí. No caso do Ministério Público, o chefe do Ministério Público, não é só ele que toca os processos. Então, tem as instâncias. E a exposição, eu acho que deixa um bocado mais claro, não de que tem uma relação muito íntima, deixa claro que não há problema nenhum em fotografar, porque eu vou cumprir o meu papel nas atribuições que eu topei ao ser promotor, procurador de justiça e chefe do Ministério Público. A independência de cada delegado, cada promotor justifica. Ou é uma explicação para que a investigação exista? Porque, por exemplo, no Judiciário, no Ministério Público, um pouco mais, bem mais diferente. O juiz, numa decisão,
pode ser desfeita a decisão dele no segundo grau. O promotor, quando ele faz a denúncia, não tem como desfazer, a não ser que o juiz não aceite, né, dê uma decisão contrária. Então, assim, não é só o chefe do Ministério Público, que às vezes não se dá nem bem com o promotor que está cuidando daquele caso. Daquele caso específico. Então, assim, é um conjunto de coisas. Então, assim, é claro que para o cidadão comum entender isso, por isso que eu estou tocando difícil. nesse ponto, porque as pessoas às vezes pensam assim, eu não vou denunciar no Ministério Público, o Ministério Público está lá com o governador. Quer dizer, quantos promotores existem? Muitos nem gostam do governador. E não é o chefe do Ministério Público que recebe a denúncia. É bem interessante colocar isso. E quando você vai à Polícia Federal junto com o delegado para entregar uma denúncia para ele, se ele chamou 2 testemunhas que são delegados de polícia, naturalmente aquilo foi tramitando dentro da Polícia Federal. E cada Federal. delegado passa a ter independência. Passa a ter independência e tem ali a sua autonomia. E cumprindo o seu papel previsto no regimento interno daquela instituição, na Constituição, nas leis. Então, assim, é claro que você tem um mundo de pessoas também que cometem erros. Eu não quero dizer que isso é uma regra geral, que todo mundo é independente. Não. Pode ter erro? Pode. Volta e meia a gente assiste isso aí. Mas nós temos hoje a condição, aqui no Espírito Santo, de ter essa condição de conversar. Lembrando que nós somos de um estado pequeno, que todo mundo se conhece. Você sai daqui para Santa Teresa, passando pelo contorno, você gasta 55 minutos. Lá em São Paulo tem 200, quase 300 embargadores. Eu tive com um desembargador do estado de São Paulo, num evento aqui no Espírito Santo. Ele não conhece 10% dos embargadores da onde ele faz parte. Então, é muito distante. Aqui a gente se conhece. Aqui a gente consegue esbarrar com o governador, num estado desse você não encontra, é mais difícil. Se você for lá em Iriri, no verão, você vai encontrar o governador Iriri. Se você for lá em Santa Teresa, vai encontrar Marcelo Santos também, Santa Teresa de Cariacica. Eu estou proibido de falar de Iriri pela Justiça, não vou entrar nesse ponto aqui não, que não tem nada a ver com a Assembleia, mas a Justiça me proibiu de falar de Iriri, ou de uma questão particular. Mas assim, deixar muito claro, assim, não é a fotografia que vai impedir de que qualquer processo navegue no Ministério Público, no Judiciário, numa denúncia lá na Assembleia Legislativa. Não é. Tem algumas denúncias. Porque a Assembleia eu acho que é mais claro, porque a gente vê como o promotor não se manifesta, o juiz não deveria se manifestar, o promotor é mais reservado mesmo. Mas na Assembleia a gente vê que tem um de direito de esquerda, então às vezes eu não confio nesse, eu vou naquele. Acho que o eleitor, o cidadão, ele consegue falar assim, eu não confio no fulano, mas essa aqui eu confio. Uhum. Aí ela pode ir. O promotor parece que tudo é uma coisa só. Então a pessoa fica mais assim, eu não vou lá porque parece que o documento todo mundo lê. Independência total de cada promotor, assim como do juiz.